Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, William. Bom dia, Diego. Bom dia a você, ouvinte, que está acompanhando aí a Jovem Pan agora de manhã. Rodrigo, primeiramente, por que a saída do PDT e a opção para o PSB? Essa eu acho que é uma pergunta, a primeira pergunta que a gente já para abrir bem o programa já, né? Bom, a saída do PDT, na verdade, se deu ali em 2020, né, em meados de 2020, muito por divergências internas que eu tive aqui no partido, coisas menores, né? E eu acabei indo para um partido muito próximo, né? Eu acho que PDT e PSB seria até natural que, nesse momento que se está tratando de federação, que formassem uma federação. Não está tanto em discussão isso no momento por causa das candidaturas presidenciais, mas eu sempre sempre admirei muito o trabalho do Ciro Gomes, a formação dele, apoiei o Ciro na campanha passada, até dei a cara para bater, né? Fui candidato a deputado estadual levando o Ciro junto, quando muitos candidatos tiram, às vezes, o seu candidato à presidência para poder ter mais votos. Mas então ela foi uma saída por questões regionais, não foi uma saída por razões nacionais, mas eu fui para um partido no qual me sinto muito à vontade, e um partido muito semelhante ao PDT, um partido que figura no espectro da centro-esquerda, né? E por que centro-esquerda? Centro no sentido de favorecer o desenvolvimento, favorecer a produção, né? Favorecer o empreendedorismo, que aqui na nossa região é algo fantástico, que leva a Joinville a ser uma cidade pujante, e ao mesmo tempo esquerda no sentido de favorecer o desenvolvimento social, a justiça social aqui no nosso país, que ainda vem sendo tão maltratado em termos de desigualdades sociais. Rodrigo, você comentou sobre o PSB ser esse partido de centro-esquerda, mas ventila-se que ele pode também estar apoiando a candidatura do ex-presidente Lula, né, juntamente com o PT. Ele se torna daí um partido totalmente de oposição, né? Sai totalmente dessa questão de centro-esquerda e vem totalmente para essa oposição, principalmente do governo atual de Jair Bolsonaro. Não, o partido já é oposição ao Bolsonaro, você tem oposição ao Bolsonaro desde a centro-direita, inclusive tem partidos de centro-direita, ou pelo menos figuras, deputados, né, e senadores, agentes políticos, vamos dizer, que são oposição ao governo Bolsonaro, que é um governo que se situa no espectro político, já que estamos falando de posições políticas no âmbito da extrema-direita, né? Então você tem muitas figuras do campo democrático contra o regime do Jair Bolsonaro. Agora, o fato do PSB eventualmente vir a apoiar a candidatura do Lula não o transforma num partido totalmente de esquerda, um partido continua sendo, na minha visão, um partido de centro-esquerda que, aliás, vem fazendo. Vale a pena para quem tem mais curiosidade política, entrar no site do PSB e dar uma olhada no processo de autorreforma do partido, dizendo o que significa essa postura, né, o socialismo democrático no século XXI. A gente está debatendo questões como sustentabilidade, questões como economia criativa, né, o fato de a riqueza hoje ser gerada não apenas a partir da indústria pesada, né, ou da agricultura, mas principalmente a partir da criatividade. O PSB vem discutindo tudo isso e nós vamos apoiar e aprovar algumas dessas teses no Congresso do Partido, agora final de março. Rodrigo Bornald, agora no PSB, né? O pessoal sempre acostumado a ver o Rodrigo no PDT, agora no PSB desde 2020. Rodrigo, pré-candidato ao governo do estado, como que isso vai ser definido ali dentro do partido? Quem será realmente o candidato ou quando isso vai ser definido neste ano? Bom, então, essa foi uma ideia de alguns colegas de partido daqui de Joinville que depois de eu aceitar essa incumbência, ajudaram a construir um movimento em que, por unanimidade, né, o PSB de Joinville aprovou o nosso nome para ser levado à convenção estadual do partido, que a gente chama de congresso dentro do PSB, né? Então, esse foi muito mais um ato eu diria até de amor aqui por Joinville e pela região norte, sabe, William? No sentido de que Joinville tem sido esquecida há muito tempo pelo governo do estado. Novamente, né, a gente viu isso lá no começo dos anos 2000, quando o Luiz Henrique se lançou, né, e a gente não tem visto um protagonismo dos agentes políticos, dos representantes políticos de Joinville aqui em Santa Catarina. Acho que o último secretário de peso que a gente teve o Derian aí no governo Moisés, lá no início, teve o Carlos Adalto na época do Colombo ainda,
como secretário de Articulação Internacional, mas comandando secretarias de peso a gente viu muito pouco, né? Então, essa pré-candidatura ela apresenta uma possibilidade para a região norte. Você me pergunta das possibilidades, está tudo muito em aberto, porque depende se o PSB realmente vai ter um candidato ao governo, isso tudo vai ser decidido na nossa convenção, depende se o senador Dário Berger vem ou não para o partido, porque evidentemente vindo um senador, a preferência, né, para a candidatura ao governo é do senador, não seria a minha, mas nós achamos importante sim deixar o nome à disposição e fazer uma costura, uma conversa com as lideranças aqui de Joinville, no sentido de Joinville recuperar esse protagonismo, essa que é, não só Joinville, mas a região norte, aí abrange até Jaraguá, pega São Bento também, né, pega todas as cidades vizinhas aqui, mas da região norte ter essa força, né, e mostrar a sua cara para o estado de Santa Catarina. Rodrigo, mas a pergunta que talvez seja a pergunta mais fundamental, por que Rodrigo Bond quer ser governador de Santa Catarina? Bom, eu acho que ser governador é uma honra para qualquer pessoa, mas não é só uma honra, é um desafio, né? É um desafio enorme, né? E uma das razões é essa, recuperar o protagonismo da região norte, mas principalmente, William, nós fazermos justiça para um Estado, uma justiça dentro do Estado Democrático de Direito, não como justiceiros, né? Para um Estado que é talvez um dos estados mais pujantes da nossa federação, Santa Catarina, e ao mesmo tempo um estado em que ainda existe um descompasso na transferência de renda. Você vê que de 40% a 50% dos catarinenses ainda estão ganhando um salário mínimo. A gente vê isso daqui de Joinville, na questão social, e a cidade aqui é mais rica, é por isso que nós recebemos sempre muitos migrantes, né? Você tem aqui uma média de renda familiar de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, que não é muito, mas que deixa, pelo menos tira a pessoa da condição da miséria ou de pobreza absoluta. Se você vai para outras regiões do estado, você vê ali muitas famílias sobrevivendo com salário mínimo, sobrevivendo ainda com as ajudas governamentais. Então acho que nós precisamos diminuir, né, esse fosso social que acontece aqui em Santa Catarina e em outro sentido, em outro lado, no lado do empreendedorismo, no lado da produção, nós precisamos fazer com que o Estado ajude a iniciativa privada, com que o Estado diminua esse gargalo que existe na infraestrutura. Você vê os portos de Santa Catarina se modernizando, você vê uma logística apurada aqui, e aí você pega as nossas estradas, você pega as nossas vias, o velho papo das ferrovias que até agora não saíram ainda, né, do papel. Então nós precisamos fazer um diálogo muito franco, muito aberto e agir de modo muito célere à frente, seja eu ou seja outro, à frente do governo do estado, no sentido de permitir outras possibilidades de infraestrutura para que o estado acumule e distribua mais a riqueza que produz. Rodrigo, quais são as datas para as prévias, as definições dentro do PSB? Nós vamos ter o Congresso Estadual do partido agora em março, né? Esse Congresso ainda não decide as candidaturas, ele indica candidaturas, ele elege. Nós elegemos, e aí o Vinhati vem fazendo um belo trabalho, ele que é o presidente estadual, nós pegamos um partido que estava praticamente destroçado em Santa Catarina, é um partido que é um partido médio em nível nacional, né? Tem 35, acho que 33 deputados, e nós criamos agora 64 diretórios em Santa Catarina, inclusive o de Joinville, que é diferente da comissão provisória, né? Que é aquela coisa que vai lá um presidente que é quase um ditador, pega, tira, puxa. Não, agora nós temos 64 diretórios, esses diretórios vão eleger o presidente, a direção executiva estadual e um diretório estadual. Agora, a definição de candidaturas mesmo é só lá por julho, agosto, né, nas convenções, e nesse meio tempo nós temos fases muito importantes, William, né, que a gente conversava aqui no intervalo, que são as definições sobre federações, né, se o partido vai integrar ou não alguma federação, porque isso muda completamente a vida partidária. Quer dizer, integrar a federação é como surgir um novo partido que funciona por 4 anos. Né? Ok, então. Rodrigo, nosso tempo ele acaba correndo de uma forma bem rápida aqui, já estamos 7 horas e 50 minutos. Agradeço a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, William, obrigado, Diego. Obrigado a você, ouvinte aí da Jovem Pan, que nos acompanhou
nessa manhã. Uma boa semana a todas e todos.